Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 13 de outubro de 2024, 1 hora da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais um dia em que tivemos algumas ações aqui na faixa de Gaza, também aqui na Cisjordânia, mas o grosso, mais uma vez, foi aqui no sul do Líbano, né? Inclusive com alguns ataques bastante impressionantes. Mas o que chamou mais atenção foi justamente a quantidade de armas identificadas pelo exército israelense aqui no sul do Líbano. E essa coisa toda, essa ação israelense, tanto por terra no sul do Líbano, quanto os ataques lá em Beirute, estão levando o Hezbollah à ruína financeira. O pessoal está sem dinheiro, o que é esperado no final das contas, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por correspondente Ancapsu em Israel, filho do Peter não reconhecido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui no campo de Jabalia, Israel voltou a fazer operações aqui no campo de Jabalia. Vocês lembram, há pouco tempo atrás, Israel fez uma operação grande aqui, destruiu várias células terroristas do Hamas aqui no campo de Jabalia, mas depois eles saíram daqui, né? E parece que os terroristas voltaram a reativar as células no campo de Jabalia, então Israel voltou a fazer operações por lá também. Então tá aqui, o Hamas decidiu voltar para Jabalia, então Israel teve que voltar a agir por lá também, né? E na região ali da Cisjordânia, da Judéia e da Samária, Israel fez uma grande operação na região ali de Hebron, buscando justamente terroristas naquela região ali, uma operação policial para identificar e prender terroristas na região, né? Então isso foi a operação aqui nessa região aqui de Hebron, Ramallah, Nablus e Jenin, ou seja, foi nas principais cidades, né? Hebron aqui, Ramallah, Nablus e Jenin são as principais cidades aqui na Cisjordânia, né, ou na Judéia e Samária, né? Bom, com relação ao norte de Israel, infelizmente vários foguetes do Hezbollah disparados contra várias cidades. Mais uma vez tem aqui uma imagem do alerta aqui na costa norte de Israel para foguetes vindo do Hezbollah. Isso aqui é só um exemplo, teve várias outras alertas de foguetes ali no norte de Israel. E, inclusive, teve aqui um objeto voador não identificado que foi destruído por Israel, provavelmente um drone que estava voando muito baixo. Olha só, um objeto voando muito baixo ali foi atingido por uma arma israelense, né? Foi destruído, não teve problema, mas foi realmente algum drone lançado ali pelo Hezbollah no norte de Israel, né? Aqui uma imagem aqui das tropas israelenses lá no sul do Líbano, mostrando aqui as ações deles ali no sul do Líbano, né? Vários prédios que eles estão operando ali. Aqui mais um local atingido por Israel, é uma mesquita na cidade de Tebnini, no sul do Líbano. Mesquitas podem ser atingidas uma vez que elas são usadas por grupos terroristas, né? Então não tem nada de errado nisso daqui, mais uma ação israelense ali no sul do Líbano. Agora, o que chama atenção, essa reportagem aqui, esse cara, o Trey Ingst, é um repórter da Fox News, que está fazendo a cobertura lá em Israel, né? E ele mostra aqui uma quantidade grande de foguetes e mísseis e granadas e um monte de coisa que foi pego pelos israelenses lá no sul do Líbano. Isso tudo seria usado pelo Hezbollah para um eventual ataque no norte de Israel, né? E não é só isso não, tem mais um monte de coisa que as tropas israelenses encontraram aqui, ó, muitos foguetes, muita caixa de munição para armas pequenas e granadas, enfim, realmente impressionante a quantidade de coisas, de armamentos que o pessoal tem, né? E chegou ao ponto do exército israelense mostrar aqui que as armas, ou pelo menos parte das armas, que eles encontraram lá no sul do Líbano nas últimas 2 semanas, né? E dá para ver aqui realmente que é uma quantidade enorme de lançadores de granada, lançadores de foguetes, explosivos, né? Isso aqui são rochas falsas, né, com explosivos que podem ser usadas para detonação, para fazer armadilhas e coisa e tal, ou seja, uma quantidade enorme de armamento que Israel identificou ali no sul do Líbano, né? Um grande sucesso essa ação israelense ali. Outra coisa que chama atenção são os túneis, né? A quantidade de túnel. Olha esse túnel aqui,
um túnel do Hezbollah no sul do Líbano, né? Tá vendo ali a entrada do túnel? Aqui tem os corredores do túnel indo para outros lados aqui, né? E isso tudo aqui, olha lá, isso daqui, ó, é um posto da Unifil. Olha lá, ó, Nações Unidas, tá lá, ó. Você acha que tinha alguma chance do pessoal do Hezbollah fazer esse túnel aqui sem o pessoal da Unifil saber? Não, o pessoal da Unifil, da mesma forma que a UNRWA lá na faixa de Gaza, tá na cama com os terroristas, está fazendo terrorismo do mesmo jeito, está no mínimo sendo omissa nesse caso, né? Realmente muito triste isso daqui. Dá para ver claramente aqui um monte isso aqui é uma base da ONU aqui, ó. Tem toda uma base da ONU aqui e um túnel do lado da base da ONU no sul do Líbano, né? Bom, Israel continua também a operação de destruir bases lá em Beirute. Isso aqui foi um ataque israelense em Beirute, que dá para ver que foi um ataque grande, né? Ou seja, provavelmente algum depósito de munição que foi atingido ali, e daí a explosão do depósito de munição, né, das munições que estavam ali, realmente uma coisa impressionante ali. Isso aqui, segundo estão dizendo, foi próximo a Beirute, né? Ou então Israel identificou mais algum bunker lá do pessoal do Hezbollah e atingiu o bunker diretamente, e aí tem que atingir com bombas muito, muito pesadas, né? Então tá aqui, ó, bombardeios massivos da Força Aérea Israelense nas posições do Hezbollah no sul do Líbano neste momento. Continua essa operação, né? A ponto que saiu essa reportagem aqui no Jerusalém Post falando que o Hezbollah está ficando sem dinheiro depois desses ataques israelenses todos, né? O Hezbollah ele tem uma série de compromissos financeiros, tem que pagar os soldados dele, tem que pagar encomendas de armas, esse tipo de coisa, e aparentemente o dinheiro todo foi embora. Lembra, a gente falou sobre isso quando foi feito o ataque no quartel-general do Hezbollah, aquele ataque com mísseis de profundidade, né? Bunker Buster, né? Que explodiu a coisa toda, queimou muito dinheiro vivo do Hezbollah que eles tinham guardado lá, e também derreteu muito ouro que eles tinham ali, né? Então a reserva do Hezbollah está inutilizável, eles não têm mais essa reserva de dinheiro, e no momento o Irã está com dificuldade de mandar dinheiro para eles também, e no final das contas eles estão com dificuldade. O mais curioso é que com essa história toda, o Hamas também está ficando com dificuldade, sabe por quê? O Hezbollah ajudava financeiramente o Hamas, e além disso, como as ações israelenses agora estão acontecendo no sul do Líbano, o modelo de negócio do Hamas deixou de fazer sucesso. Lembra, o Hamas, ele usa, né, ele se coloca de vítima nessa história. Ah, Israel está matando as crianças palestinas. Aí fazem aquelas encenações de crianças atingidas e coisa e tal, que é tudo mentira aquilo. E para ganhar donativos do pessoal do Ocidente, né? O que está acontecendo? Como as operações israelenses agora estão acontecendo mais no sul do Líbano, o pessoal tem doado mais para o Hezbollah do que para a faixa de Gaza, para o Hamas. E com isso o Hamas também tem dificuldade financeira. Olha que coisa impressionante isso, né? Bom, a asfixia financeira é uma excelente maneira de ganhar uma guerra. No final das contas, o Hezbollah tem uma estrutura que não se mantém. O pessoal que trabalha para o Hezbollah, né, os terroristas do Hezbollah, não vão ficar sem dinheiro, não vão continuar sem dinheiro, então a perspectiva é boa que isso aqui, estamos indo no caminho certo, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala justamente aqui, ó, que o Hezbollah tem falsamente apresentado as operações em solo israelenses como uma falha para tentar degradar a vontade israelense e reforçar a própria resiliência, né? Mas a verdade é que o Hezbollah tem tido perdas massivas desde meados de setembro, né? Ou seja, esse papo de que não, que Israel não está conseguindo avançar. De novo, eu falo para vocês, né? Essa área aqui pode parecer uma área pequena, mas é justamente onde se concentra o principal esforço do Hezbollah. O Hezbollah estava planejando um ataque no norte de Israel, né? Daí Israel conseguiu tomar essa área toda aqui, só que eles já acharam aquele monte de armas, né? Além disso, essa área que está marcada aqui é a área que a gente tem evidências da presença israelense, né? O OPSEC é muito forte, o pessoal não coloca mais informações por aqui, não coloca muitas informações, a gente não tem informações de avanços maiores, né? Por exemplo, Israel pediu que essas cidades todas que estão marcadas aqui com uma boiazinha, né, que elas sejam evacuadas, né, que elas sejam retiradas as pessoas dali por conta de futuros ataques, né? Bom, aconteceu uma publicação no New York Times que falsamente acusa Israel de ter atingido crianças na faixa de Gaza com balas, e foi provado que esses raios-x aqui todos são falsos, tá?
Então, mais uma vez, é o que eu estou falando para vocês, o Hamas está desesperado, por quê? Porque está caindo o financiamento para eles. O Hamas é um modelo de negócio, cara. Ele tem um modelo de negócio, é uma maquininha de ganhar dinheiro. Eles se fazem de coitados e coisa e tal. Ai, que tem criança sendo atingida e coisa e tal. Infelizmente, pode ter tido criança atingida? Pode ter algumas, mas o número é muito menor do que esse pessoal coloca. E eles usam isso justamente porque sabem que conseguem doações dos idiotas da esquerda mundial. E está aqui o artigo no New York Times falso. Aqui, ó, 65 doutores, enfermeiras e paramédicos, o que vimos em Gaza. E aí tem um monte de coisa falsa aqui que eles não viram coisa nenhuma, eles estão só fazendo parte do esquema, certamente devem ganhar algum dinheiro também no final das contas isso daqui, né? Bom, existe a informação, não dá para ter certeza, porque eu só vi nessa fonte aqui, que existe um ataque, um cyberataque massivo nas instalações nucleares do Irã, né? A gente não tem certeza disso daqui, mas segundo estão dizendo, é isso que está acontecendo. Israel está fazendo um ataque de cibersegurança, um ataque de informática nas instalações iranianas. Isso é extremamente perigoso, porque hoje em dia se usam muitos sistemas Scala, né? Que são justamente sistemas controlados por computador e que podem causar um prejuízo muito grande em caso de ataque, né? E também tem uma outra informação interessante aqui, que é a prisão do suposto, entre aspas, jornalista da Grey Zone. Tá? A Grey Zone é um canal de Telegram que era gerido pelo grupo Wagner russo, né? Faz parte do esforço de propaganda russo, não são jornalistas, são propagandistas do governo russo, e esse cara teria estado em Israel e estaria filmando bases aéreas israelenses, e daí foi preso, o que faz todo sentido, né? Isso é espionagem, você filmar bases aéreas israelenses. Criou-se uma ilusão aí na cabeça de algumas pessoas, de que eles teriam tido provas de que os F-35 tinham sido destruídos e coisa e tal, o que é lorota, porque a gente já viu as imagens de satélite, os danos nas bases aéreas israelenses foram mínimos, não teve dano suficiente para ter nenhum avião destruído de Israel. Mas aí o que está acontecendo é isso, né? A propaganda russa está usando esse padrão de dizer que prenderam o jornalista porque ele pegou provas de que coisa e tal, de que tinha... Não, primeiro que o cara não é jornalista, o cara é espião, ele é um propagandista, né? Grey Zone, pode procurar, é o outlet do grupo Wagner, é o Prigozhin que era dono disso daí. Hoje em dia o Prigozhin morreu, não sei quem é que continuou controlando o Grey Zone, mas certamente está na esfera de influência russa, né? Isso só mostra mais como os russos estão contra Israel nesse negócio. Enfim, e teve uma outra coisa que aconteceu aqui, que no meio de uma reunião com os militares, em determinado momento o Netanyahu tinha começado uma reunião, ele imediatamente saiu dessa reunião. E aí as especulações são várias, por que ele teve que interromper essa reunião e sair, né? O Netanyahu, eu não preciso dizer para vocês, é o primeiro-ministro de Israel, ele não tem importância do ponto de vista militar. Quem decide o aspecto militar da coisa são o ministro da Defesa e os militares lá de Israel. Então, o que pode ter sido? Pode ter sido por conta desse ataque cibersegurança contra o Irã, pode ser por conta dos embaraços diplomáticos dessa prisão. Assim, o cara foi liberado depois, tá? Ele foi preso, depois foi liberado, definitivamente expulso de Israel, mas liberado em seguida, né? De qualquer forma, pode ter sido por embaraço diplomático disso daqui, ou pode ter sido também por conta dessa outra coisa aqui. Olha só, os Estados Unidos está mandando um THAAD, um sistema de defesa antiaéreo de mísseis balísticos de longo alcance, ou seja, pode ser que exista informação de inteligência que o Irã está tentando está planejando um ataque contra Israel, a ponto dos Estados Unidos estar mandando de forma emergencial uma bateria desse sistema de defesa antiaérea. Pô, podia mandar para a Ucrânia também, hein, Estados Unidos, hein, Biden? Manda para a Ucrânia também esse troço. Mas enfim, tá mandando um desses sistemas para lá com equipe americana, tá? Porque não daria tempo de treinar a equipe israelense para operar esse sistema, então já vai com a equipe americana também, né? Então, excelente esse tipo de coisa, né? O que foi que motivou a saída do Netanyahu? A gente não sabe, mas provavelmente foi justamente esse acordo aqui com os americanos para o deploy do THAAD, né? Bom, a gente tem mais algumas informações aqui sobre células terroristas dormentes no Brasil em preparação. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem isso. O Brasil é um berçário de espiões russos e é lógico que esses grupos terroristas têm atuado por aqui também. Infelizmente o governo brasileiro, principalmente o governo brasileiro do Lula,
é uma mãe para esse pessoal, porque é favorável a esses terroristas todos, favorável a essa corja da humanidade toda, né? E, finalmente, a gente ficou sabendo também que o Hamas tentou convencer o Irã a apoiar o ataque do dia 7 de outubro a Israel, segundo alguns documentos, né? Então isso daqui é bom para indicar que o Irã sabia do ataque do dia 7 de outubro, né? Ao contrário, né? Eles fingem que não, foi o Hamas que fez isso daí, ninguém sabia disso. É lógico que o Irã sabia, é lógico que a Rússia sabia, é lógico que isso foi um plano da Rússia e do Irã exatamente para tentar tirar a atenção da guerra da Ucrânia. Não funcionou, criou todo um novo foco de atenção aqui, mas sem dúvida alguma eles sabiam disso, né? O Hamas jamais faria um negócio desse sem a bênção do Irã, porque eles dependem do Irã, no final das contas, para ter dinheiro, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.